Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje, ele é narrado pelo próprio alvo do amor de Cristo, que é São Mateus. Ele mesmo descreve a sua experiência, a experiência fundante da sua vida com Cristo, a passagem do olhar de Cristo e a sua palavra. Interessante a questão da palavra, porque Jesus usou apenas um verbo, segue-me. Jesus se utilizou de um verbo e esse verbo foi suficiente para despertar uma resposta no coração de Mateus. Mateus respondeu não com uma palavra, Mateus respondeu com uma atitude, com uma ação. O Evangelho diz que ele se levantou e seguiu Jesus. Vejam como foi forte essa experiência. Vejam como esse homem estava esperando há muito tempo que alguém lhe dirigisse uma palavra transformadora. Certamente ele não estava feliz na situação que ele vivia, até porque um cobrador de impostos era uma pessoa hostilizada naquela época. Era uma pessoa abandonada pela própria família. Inclusive os pais eram os primeiros a ter que abandonar o filho e a repudiar o filho por causa desta profissão, porque os cobradores de impostos eram uma espécie de colaboracionistas, do Império Romano. Mas o episódio de hoje nos recorda que a verdadeira fé não é a recepção de inúmeras orientações, de doutrinas, de ideias, mas a fé genuína é acolher a palavra de Jesus. Porque de que adiantaria eu conhecer o catecismo inteiro da igreja se eu não acolhesse a palavra de Cristo? Se eu não acolher essa palavra transformadora na minha vida, o catecismo não serviria de nada. Do contrário, se eu acolho a palavra de Cristo, se eu me deixo transformar por essa palavra, tudo o que vem depois é por acréscimo. Fé não é o que eu entendi, mas fé é o que eu decidi a partir da palavra de Cristo. Muitas vezes nós queremos entender, queremos as explicações, mas muitas vezes não aderimos a Cristo, não deixamos que Ele seja parte da nossa vida. Talvez, por exemplo, esta homilia diária que você acompanha seja o seu alimento espiritual diário. Que bom se isso acontece e, graças a Deus, eu tenho tido muitos testemunhos por onde eu passo de pessoas que são tocadas pela graça de Deus e se alimentam diariamente dessa homilia neste canal e podem fazer a sua experiência com a palavra de Deus. Mas a homilia precisa ser uma decisão. O que você escuta aqui da palavra de Deus precisa impactar na sua decisão por Cristo. Você precisa acolher a palavra do Cristo e permitir que essa palavra faça o que fez na vida de Mateus. Ele se levantou e seguiu Jesus. Que você se levante e mude de vida. Que você se levante e se converta. Que você se levante e seja um evangelizador e seja um missionário. Sem essa decisão, seria inútil. Acessar o canal, ouvir a homilia, seria inútil ouvir a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, é preciso uma decisão. Mateus jamais foi o mesmo depois daquele gesto, porque ao ouvir a palavra de Cristo, ele a acolheu e mudou de vida. Sobre todos vós desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.